Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo de novo. Feliz de estar aqui de volta para falar com vocês, trazer mais um assunto aqui que me interessa muito. Eu acho que é um assunto importante para todo mundo também. Eu trouxe um amigo meu que eu conheci através da música, né? A gente vai falar de um assunto completamente diferente, mas foi a música que nos uniu aqui. É um grande violonista, diga-se de passagem. Eu trouxe o Nairon para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial. Fala, Nairon, tudo bom, Opa, cara? Obrigado por tudo ter bom? vindo. Que isso? Nairon, eu sei que é um assunto super importante, né? As pessoas têm falado cada vez mais sobre Uhum. inteligência artificial. Eu acho que ela já é não é mais novidade, né? Eu acho que ela já não é mais, é uma realidade É, no nosso dia a dia, né? Na verdade, ela já é uma realidade há muito tempo, agora que a gente está tomando ciência que ela exatamente, sim. sempre existiu. Uhum. Né? Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria saber de você, né? Eu queria que você Uhum. apresentasse para o pessoal, mas eu queria saber como é que você foi trabalhar nessa área de tecnologia, né? Uhum. Quais foram os cursos que você fez? Conta um pouco dessa trajetória para a gente, assim. Não, beleza. Bom, eu comecei no curso técnico na ETEC, né? Computação, curso de informática mesmo. E aí acabei gostando muito da área, programação e tal, e fui pra área pra faculdade de jogos, que foi na FATEC. Falei, pô, tem alguns assuntos que me interessam aqui, né? O próprio jogo. Eu gostava também de desenhar, então eu achava que eu ia misturar a arte com a parte de programação e que eu ia conseguir ter um controle criativo de todo o processo, mas na faculdade se descobre que não é tão assim, né? Muito mais a parte técnica mesmo de programação. E foi justamente na faculdade que eu tive meu primeiro contato com a ideia de inteligência artificial. Para mim ainda era coisa de ficção científica e cinema, não era algo que era realmente estudado, sabe? E foi com uma ideia de uma professora. Eu tava escolhendo o tema de TCC na época, né? E ele falou: por que que você não vai estudar inteligência artificial? Eu falei: pô, Isso era que ano? Você lembra? 2013 e 14. Então, ninguém falava Ninguém disso. falava disso. Eu achava que ele. Quem que sou eu pra estudar um negócio desse, tá ligado? Mas aí eu comecei a pesquisar sobre. Comecei a ficar maravilhado com o assunto. Que na época, por exemplo, eu tinha muita curiosidade de saber como as coisas funcionavam, pensando em termos de internet e algoritmo. É, Aí, pô, como é que eu escrevo um algoritmo que reconhece um rosto de uma pessoa, ou que faz se comportar de tal jeito e que muda, sabe? Tipo, beleza, eu fiz um algoritmo que lê uma imagem, que vai olhar pixel por pixel e tentar achar o que é um olho. Mas se a pessoa virar pra esquerda, como que o meu algoritmo vai. Só falando de. Beleza, o que é algoritmo? É um conjunto de passo a passo, né? Como que você escreve um passo a Eu ia te passo? perguntar isso, o que é um algoritmo? É tipo uma instrução, uma série Sim. de instruções em cadeia. Elas podem se ramificar ou não, que geralmente são meio fixas. Tá. É, É um código. é um código, sim. Ok. O algoritmo é a parte lógica. O código é como você a execução Então, dele. se a gente for pensar assim, um cara que é leigo, não sabe de nada, assim, Aham. mas que, né, frequentou escola, enfim, é como se a gente pensasse no algoritmo como uma expressão matemática, sabe? Quando, tipo assim, x mais x é igual a AB, mais ou menos isso. Seria mais uma parte do algoritmo, mas pensa mais como uma receita de bolo. Ok, uma receita de bolo, tá. Uma sequência de passo a passo e, por exemplo, você consegue colocar variações. Se acontece alguma coisa, você faz outra coisa. Vamos supor, Tá. se você vê que tá começando a cheirar queimado, você desliga o fogo, por Ok, exemplo. ok, ok. Então, essa sequência lógica é o que a gente chama de algoritmo, né? Tá. E você falou então que em 2013 isso aconteceu. Aham. E não era um assunto que se falava, né? Então eu fiquei curioso aqui. Mas quando o professor falou isso pra você, imagino que você falou assim, talvez pra você foi novidade ouvir aquilo também, Aham. quando ele te deu essa Foi ideia. novidade saber que aquilo era algo factível de se estudar naquele momento e pra alguém que tava na graduação ainda, não era, tipo, sei lá, nenhum gênio de nada, sabe? Pra mim era uma coisa que só alguém muito capacitado poderia estudar, sabe? Sim. E só uma dúvida também, Uhum. foi fácil achar, por exemplo, literatura sobre isso? Assim, existia muita coisa sobre isso? Não, isso foi uma boa dificuldade na época. Você não achava muito conteúdo
ensinando você como usar, como fazer tal coisa. Tanto é que eu acabei indo ler, tipo, artigo científico explicando como é que funcionava o algoritmo de machine learning, né? Não é um algoritmo só, tem várias técnicas e tal. Sim. Que... E assim, quando eu tô falando de IA nessa época, a gente não tá falando de chat GPT, de uma IA que você conversa. Até existia algoritmos de linguagem que chamam... como que era o nome? NLP, que é processamento de linguagem natural, do inglês, né? Que, por exemplo, seu próprio celular tem há muito tempo que é aquele autocomplete. Ele tenta adivinhar a próxima palavra, isso já é meio um spoiler de como o ChatGPT funciona. Ele nada mais é do que um autocomplete, só que muito com esteroides, né? Muito Como você diz, com esteroides, com uma quantidade de dados absurda, assim. absurda. Aham. Assim. É isso. Entendi. Não, interessante, eu não sabia disso. Então você teve que buscar literatura, provavelmente literatura estrangeira, Uhum. a maior parte do tempo, Sim. né? Não devia ter pouquíssima coisa em português. Mas o que me fascinou foi porque eu era da área de jogos e, por exemplo, eu ia pro YouTube e ia ver vídeo de, sei lá, bonequinhos aprendendo a andar. Ok. Então, tipo, como que eu faço um boneco virtual aprender a caminhar? Aí entra até, por exemplo, um outro tipo de algoritmo também considerado como aprendizado de máquina, que são algoritmos genéticos, que ele cria populações do bichinho. E ele simula o conceito de genes também, de teoria da evolução. Então ele faz uma população e o objetivo do bichinho é chegar até o ponto B. Daí, pô, não chegou, né? Aí você. O que se moveu e ficou um pouquinho mais perto, ele é recompensado positivamente, usando ele pra selecionar, tipo, as características dele pra fazer a próxima geração de bonequinhos. Então você vai criando gerações e gerações, Uhum. até que os bonequinhos começam a aprender a se mexer. Tipo uma evolução. É literalmente você botar a teoria da evolução em código. E eu ficava fascinado vendo esses bonequinhos se mexer depois de, sei lá, 2.000 gerações. Tipo, claro, você via lá no timelapse mais acelerado, porque Entendi. é muito treino ali, mas é isso. Eu ficava lá, tipo, vidrado. Não, é interessante. Uhum. Não, então Não, muito interessante saber que você já está em contato com essas coisas há uma década atrás, vamos dizer assim. Basicamente, é. E pensando então também, só aproveitando então, você Uhum. falou que fez uma faculdade, né? Fez cursos e etc. Uhum. E como é que é? Porque assim, existe muita. Como você falou assim, né? A gente pensa que para lidar com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de conhecimento, a pessoa tem que ter muito. Tem que ser um crânio, né? Tipo assim, tem que ser um gênio. Como é que você. O que você acha? Qual que tem que ser o perfil de um profissional que trabalha com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de Hoje atividade? a gente tem, acho que, duas visões desse tipo de profissional. A primeira que você falou, que tem que ser muito inteligente, não sei o quê. E começou a vender hoje também que é dinheiro fácil. Tá. Que, faz um cursinho de 3 meses, você tá ganhando salário de 6.000, 12.000 reais em um ano. É porque falaram que teve uma época que teve o boom, né? Que, por exemplo, durante a pandemia É, foi esse momento, né? Que sim. as empresas tiveram que investir, as pessoas estavam em casa, só podiam, Uhum. só tinha computador para se comunicar, então teve esse boom assim. Porque você meio que quebrou a barreira do físico, né? De ter que estar presencial num lugar. E aconteceu muito do mercado estrangeiro vir buscar profissionais importados, né? Sem a gente ter que sair daqui. Então, por isso que o salário aumentou muito, por causa da saída de profissionais, não fisicamente, mas do mercado brasileiro para o mercado internacional. Aí você cria um desfalque no mercado nacional e as empresas nacionais também têm que aumentar o valor. Então inflou mesmo, Inflou, sim. inflou. Aham. E nesse momento você acredita que as coisas estão voltando pro lugar? Assim? Deu uma estourada na bolha, começou a ter um monte de layoff para justamente dar uma voltada no salário, porque tava meio surreal a mesma coisa. Tava tipo jogador de futebol. Tava tipo salário de deputado. Entendi. Mas diga para mim então, o perfil então hoje não precisa ser um gênio. Não precisa ser um gênio, mas também não cai no conto de que você vai fazer um cursinho rápido na internet e vai estar dentro do mercado e é isso, né? Tem, tem muita coisa para se estudar na área. Tipo, aí eu realmente recomendo a faculdade. Porque você faz um cursinho, beleza, você aprendeu a programar Python, mas você não sabe como a memória RAM funciona. Você não sabe
Por que que escrever um código de tal jeito vai ser mais performático ou menos performático do que outro? Você não sabe o que está acontecendo ali por baixo dos panos de verdade, sabe? Uhum. Então eu acho importante ter esse background que a faculdade ela proporciona porque ela vai te mostrar todos os caminhos. Claro, muita coisa ali você não vai usar no dia a dia e até outras muitas coisas vão ser muito básicas e no geral só a faculdade também não dá conta. Aí você precisa ser uma pessoa que é curiosa e aprende sozinha. Tipo, que vai pesquisar e vai atrás. Se você não for essa pessoa, não adianta nem faculdade, nem curso e nem ser autodidata também não, porque se você não é curioso, não dá pra. Sim. Mas um cara autodidata pode trabalhar com isso, se ele quiser, desde que ele tenha esse perfil que você falou É de. quase um pré-requisito. Então, ter a faculdade ou não acaba não contando tanto. Ela é bom pra você que não conhece Ela é um nada do bom mercado. início, mas ela não garantia outra. Por exemplo, assim, eu sou psicólogo. Uhum. Se eu me dedicar e tiver esse perfil questionador e etc., como você falou, curioso, nada impede que, de acordo com a minha evolução e da minha dedicação, eu possa trabalhar Não, claro que na área não. de dados, na área de Uhum. tecnologia. Qualquer pessoa. Desde que você tenha a curiosidade e o interesse de se virar. Porque outro problema, né? A gente está o tempo todo lidando com tecnologia nova. Então você tem que parar para estudar o tempo inteiro como que essa tecnologia impacta no seu trabalho e se aperfeiçoar para usar ela. Isso é uma coisa interessante, porque, Uhum, enfim, né, para poder falar com você aqui, eu estava lendo algumas coisas e, por exemplo, né, de acordo com alguns relatos que eu vi de programadores, assim, eles deixaram muito claro, assim, nas entrevistas deles, que todo dia tem um problema novo para ser resolvido. Você está lidando com uma informação ou com uhum. um cenário novo todo santo dia. Então, lidar com mudança é uma coisa corriqueira. Sim. É, eu praticamente não consigo pensar em um projeto que eu entrei sabendo todas as tecnologias que eu tinha que usar nele. Tipo, sempre que eu entro num projeto novo, tem essa tecnologia aqui que eu nunca tive contato, mas beleza. Eu sei como a outra tecnologia X que é parecida funciona, então eu já meio que traço um paralelo. Deve funcionar desse jeito, porque ela é assim, e aquela outra é daquele jeito, elas são parecidas, fazem coisas parecidas, mas é outra tecnologia. Então, por já ter aprendido algo semelhante, você meio que já tem uma dedução, mas você ainda tem que ir atrás para saber as particularidades dessa tecnologia e como aplicar ela no seu dia a dia. Então, pegando a analogia que você deu lá no início daqueles robozinhos que vão melhorando, é a mesma coisa, assim, você vai evoluindo de acordo com cada projeto que Isso, você sim. lida, porque você pode É. aproveitar alguma coisa, mas sempre vai aprender uma coisa nova. Uhum. Entendi. Fantástico. E aí você falou também um termo que, enfim, você falou de algoritmo, né? Uhum. Que é essa conjunto de regras, vamos dizer assim, né? De uma ordem sucessiva para que aquilo aconteça. Mas você falou de outro termo que fala-se muito, né? Que é o machine learning ou o aprendizado de máquina. Isso. O que é? Explica pra gente, por favor, o que seria isso, assim. Bom, o nome é bem sugestivo, né? Sim. É um algoritmo que ele é capaz de aprender com o ambiente. É, Aí não existe só o. Eu não mencionei, não falei de redes neurais, por exemplo, né? Que é a mais difundida aí. Redes neurais, deep learning, é tudo variações das redes neurais, né? Eu mencionei o algoritmo Quando genético, você que diz é. variações, é porque assim, dependendo da complexidade que se queira construir, você vai ter que ir cada vez mais fundo nesses conceitos. Isso. Por exemplo, uma rede neural, ela nada mais é do que eles tentam imitar a lógica de como o cérebro humano funciona, o cérebro no geral. Não é a mesma coisa, o cérebro é uma coisa, o algoritmo é outra, mas é uma inspiração, vamos dizer assim, de como o neurônio funciona. Uhum. É, Então você tem uma camada de entrada. Então vamos supor, você tem vários neurônios ali que são o dado que vai entrar nesse algoritmo. A gente pode fazer uma alusão aos nossos sentidos, olhos, audição, é toda a informação que está entrando pela gente. E você coloca uma camada de neurônios que vai processar essa informação. Ela vai fazer uma multiplicação ali, tipo de 0 a 1, tipo 0,5 e tal, e vai passar para a camada de saída, que é a resposta, que também são outros neurônios. Então a gente tem camada de entrada, camada de processamento e camada de saída. Então a informação entra, vai ser processada e vai dar um resultado. Vai falar 0 ou 1. Então a gente pode. Vamos dar um exemplo. Pensando no corpo humano. Acendi um isqueiro na sua pele.
essa informação vai entrar, vai passar ali para essa camada de processamento, vai dar um resultado e ela pode cair numa reação. Vamos supor, não faz nada. Aí você recebe uma recompensa negativa, pensando no algoritmo. Se você tirar o braço, recebe uma recompensa positiva e você reafirma essa rede do jeito que ela é. Se você receber uma recompensa negativa, você vai mudar como essa rede funciona aleatoriamente, vamos dizer. Simplificando, não é bem aleatório, mas você vai, tipo, desincentivar o comportamento que foi feito e incentivar o que dá um resultado bom. Não sei se ficou... Não, acho que ficou claro. Você está dizendo, então, que assim, parece loucura dizer isso, Aham. mas o computador ou o algoritmo ou a rede neural, pode me corrigindo, Claro. de acordo com o que acontece, com a contingência, com a situação que acontece, ela é capaz de aprender através de um sistema quase binário, assim, de recompensa ou não recompensa, e aí você vai calibrando esse sistema para que ele vai ficando cada vez com mais. Eu não vou dizer que é mais inteligente, mas que ele fique com mais repertório de situações dentro dele. Isso. Acho que é isso mesmo. Basicamente, você... Pensando em algum outro exemplo aqui. Bom, é isso. Não tem problema. E quando a gente pensa, então. Porque muita gente fala, então, né, que a IA é novidade, assim, mas não é novidade, né? Assim, é novidade o nome, a coisa toda, assim, né? O chat, o GPT. Mas a gente já estava sendo bombardeado por essas coisas, né? Por outros caminhos. IA faz parte da nossa vida há pelo menos uma década e a gente só não se dava conta disso porque ninguém falava sobre. Mas voltando um pouco, por exemplo, a ideia de machine learning, de inteligência artificial, é lá da década de 50. Os primeiros estudos, pesquisas. Aí deu uma esfriada, na década de 90 voltou. Não tinha computação suficiente para fazer isso e virou meio chacota na comunidade científica, né? Então quer dizer que nos anos 50 já existia estudos O sobre o conceito. conceito, já Aham. era conhecido, vamos Nossa, a dizer. gente consegue criar um algoritmo que ele aprende sozinho, vamos supor. E por conta Aham. de inviabilidade técnica, tecnológica, isso não Aham. foi para frente naquele Isso. momento. Aí lá para entre 2006 e 2010 que começou veio com mais força. Por exemplo, começaram a usar GPUs, que são placas de vídeo, para fazer esse processamento, que ela é muito boa para calcular, para fazer esse tipo de cálculo que IA faz, que basicamente é multiplicação de matrizes e tal. E também com o surgimento do Big Data, que nada mais é do que um grande, gigantesco de volume de dados. E somando essas duas coisas, começou a ser viável e ser útil o uso de IA. Para que é útil, por exemplo? Para você fazer previsões. Então, por exemplo, na bolsa, você usa o tempo todo machine learning para você entender quais vão ser as tendências e tomar decisões na bolsa de valores, por exemplo. E isso é um dos campos mais antigos já em uso, por exemplo. Entendi. Aí, por exemplo, como que ela fazia parte do nosso dia a dia, que eu falo já? Por exemplo, reconhecimento facial. Você desativar o celular ali, você tá usando IA para desativar o celular porque ele tá reconhecendo seu rosto. É um algoritmo que ele teve que aprender com muitos rostos como que é um rosto, para ele dizer se é um rosto ou se não é, e se é você ou se não é, por exemplo. Outro exemplo é a Netflix, algoritmo de recomendação. Com base no seu perfil, ela muda qual que é a lista de produtos que vai aparecer ali para você. Sim. Então a gente. Eu falei por exemplo, do Instagram, reconhecimento facial. Onde que isso é usado? Nos filtros. O filtro, ele é aquelas máscaras que, por exemplo, o Snapchat colocava aquela orelhinha de cachorro. Ele tem que saber onde ele vai colocar, porque você mexe pra cá, a orelhinha mexe junto. Sim, ele Entendeu? acompanha você. Acompanha você. E, tipo, quando eu vi aquela orelhinha aparecendo no Snapchat, eu falei: que negócio feio e que negócio incrível que isso existe. Como assim ninguém tá falando sobre? Sim. Realmente é interessante Uhum. tudo isso, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção também. Você falou assim que
É como se fosse um cérebro, né? Assim, porque a gente fala muito assim, né? A gente estava discutindo um pouco isso antes da gente começar aqui. Uhum. O termo inteligência artificial, ele é um termo interessante, né? Ele chama a atenção da gente, porque de alguma Uhum. maneira ele traz essa coisa, né, de uma máquina sendo capaz de ter uma inteligência que a gente pensa que é uma inteligência humana. Uhum. Mas na verdade não é isso que está acontecendo, né? Sim. É que não é inteligente, de fato. Por exemplo, ser capaz de se adaptar ao ambiente não é um sinal de inteligência. Uma bactéria consegue se adaptar ao ambiente. Por exemplo, ela consegue processar informação de acordo com onde ela está ou não. Uhum. As plantas fazem isso, mas a gente não chama elas de inteligentes. Não é porque algo parece alguma coisa que ela é essa coisa. Por exemplo, o ChatGPT ele é muito bom em parecer humano. Mas ele não tem um pensamento por trás, ele não tem uma consciência. É só cálculo. Puro cálculo matemático. Então, por exemplo, quando eu chego lá no chat GPT e falo assim, eu quero saber sobre o novo Papa. O que ele vai fazer? Então, não é porque o fato, então, não é que ele sabe sobre o Papa, né? Sobre esse novo Papa. Uhum. Ele vai entrar na internet e vai catar todas as informações ligadas àquele Papa e vai construir um texto baseado nisso para mim. É, Beleza, hoje o ChatGPT ele é capaz de acessar a internet, mas acho que isso não ajuda a gente a falar como que um ChatGPT funciona. Porque, por exemplo, hoje tem o recurso dele pesquisar na internet, mas até um pouco tempo atrás não tinha isso. Ele ia te responder porque ele foi treinado com dados até 2022, por exemplo. Não lembro. Até que. Ah, então quer dizer que o primeiro modelo de chat GPT tinha um conhecimento, não um conhecimento, né? Tinha Aham. uma base de dados até determinada data. Isso. Isso ainda acontece. Eu não sei qual que é a data do atual, Tá, que foram usados dados até essa data para treinar ele. Qualquer informação mais nova que isso, ele não sabe porque ele não foi treinado. ok. E parece muito que quando a gente pergunta alguma coisa pra ele, que ele vai pesquisar num banco de dados, né? Essa informação ela tem que existir em algum lugar pra ele estar me falando isso. Mas não, ele não vai buscar essa informação em lugar nenhum, porque ele literalmente aprendeu aquilo. Aquilo que você tá falando, por exemplo, se eu te perguntar, o que acontece se você misturar rosa e branco? Perdão, vermelho e branco. Você vai pensar, dá rosa. Mas você precisou pegar um livro pra ter essa resposta? Você já sabe, você já aprendeu isso quando você era criança. Uhum. Então, o ChatGPT funciona do mesmo jeito. Ele já foi treinado para te dar aquela informação sem ter que ir atrás daquela informação. Inicialmente. Quando eu digo inicialmente, porque como você Isso. falou assim, hoje ele acessa a internet. Mas a maneira de funcionar é a mesma. Não muda como ele funciona. Ele ainda. Como que ele faz esse acessar a internet? Ele tem hoje uma coisa chamada de cadeia de pensamento, chain of thoughts, o termo técnico, né? Que ele vai falar: Ah, o usuário me perguntou uma coisa. Como que eu faço para dar essa resposta certa para ele? Preciso pesquisar na internet ou isso é um conhecimento corriqueiro? Falar, preciso pesquisar na internet, porque ele está perguntando o Papa hoje. Aí ele vai fazer a pesquisa no Google. Aí ele vai fazer a pesquisa, vai pegar vários resultados, vai juntar esses resultados e vai ler. Não, não ler de fato, né? Mas a partir disso ele vai conseguir dar uma resposta clara. Posso dizer que, por exemplo, assim, eu pergunto lá, quem é o Papa, né? Aí, como é uma informação, o Papa é novo, ele Uhum, não foi treinado, ele só foi treinado até o Papa Francisco, ele vai uhum, ter que entrar na internet para ver. Mas quando você diz assim, é como se assim, todas as informações, por exemplo assim, novo Papa, uhum. aí, sei lá, americano, venezuelano, né? Então é como se ele agregasse todas as palavras que associadas a ele agrega aquelas palavras que foram associadas àquela uma outra. Isso. E baseado nisso, ele vai lá e cria um texto para mim. Isso. Porque eu estou falando que é pura estatística isso. Estatística. O que ele faz é tentar adivinhar qual que é a próxima palavra. Igual o celular, só que essa próxima palavra ela depende de todo o contexto anterior. O contexto anterior é, por exemplo, seu prompt. Então, como eu falei ali da parte da pesquisa da Peraí, internet, o que é um prompt? sua instrução. Tá. Então, tá, Toda em- tá, um prompt. Então, quando o cara acessa o chat GPT e começa a digitar lá o que ele quer, aquilo é um prompt. Aquilo é um prompt.
Toda instrução que você dá para o ChatGPT, seja ela tipo um pedido de alguma coisa, ou uma pergunta, ou oi, bom dia, é um prompt. Tá. Aí beleza. Por exemplo, ele fez aquela pesquisa na internet. Como que ele vai te responder no final ali a pergunta que você fez? Ele vai meio que juntar a sua pergunta com o resultado da pesquisa e vai juntar as duas coisas. Aquilo ali vai virar um prompt final por trás. Você não tá vendo isso. Eu falo, qual que é o Papa atual? E logo embaixo tem um texto já respondendo. É como se você estivesse fornecendo as duas coisas e fala, de acordo com esse texto, o Papa tal é esse. Nascido em tal lugar, tal ano, blá blá blá. Tá. E aí a gente tem que entrar em outro ponto que eu tenho visto que é muito importante, mas também é uma preocupação. Porque o chat GPT, como ele é estatístico, como ele vai juntar palavras baseado no que ele tem de informação, isso não quer dizer que ele seja correto ou coerente o tempo todo. Não, e ele sempre vai. Ele tem uma tendência a sempre te responder e sempre ser meio que positivo. Tem uma positividade tóxica, então, no chat? Provavelmente. É, É. Então, dificilmente ele vai falar não sei. Ah, tá. Ele nunca vai te deixar sem resposta, é Não. isso? Ele vai. Por exemplo, como ele faz pelo. A próxima palavra mais provável pode ser que, sei lá, faça sentido falar que bebês têm asa. Porque ele viu anjos no treinamento dele. Entendi. Mas só dei um exemplo super genérico aqui. Então quer dizer que ele pode inventar coisas mesmo, assim. Sim, Inventar coisas. inventar, sim. Tanto é que ele não é recomendável você usar como uma ferramenta de pesquisa. Beleza, hoje ele faz pesquisa, mas falando do chat GPT original, sem Sim. esse curso, ele não é uma ferramenta de pesquisa. Ele é muito bom para gerar texto. Então você, eu tenho as informações, a informação é essa, faça algo com elas. Então, por exemplo, com base, sei lá, nesses ingredientes aqui, me sugira receitas. Ah, tá. Ok, Então você pode dar. Sim. você tá dando insumo para ele, você tá dando conteúdo e tá pedindo uma resposta a partir daquilo. Por exemplo, coisa de conhecimento geral, por exemplo, sei lá, como que a chuva se forma. Ele vai saber porque é um conhecimento muito difundido. Mas se você pegar algo de uma área de estudo sua que é muito específica e não é algo que tem grande disponibilidade na internet, provavelmente ele vai errar. Entendi. Então você precisa, sei lá, ter conhecimento naquele assunto para poder dizer se ele tá falando besteira ou não. Entendi. Então, quanto mais específico, a probabilidade de erro ou de alucinação, que é o nome que se usa, não é isso? Isso. Uhum. Alucinação, quando a coisa fica muito fora, vamos dizer assim, a coisa pode se perder, assim, não Sim. tem. Tá. Você não tem garantia de veracidade no que ele fala. Então tá. Não, porque eu vejo isso porque tem muita gente que pensa que, sei lá, o chat GPT, ele é um Google melhorado. Realmente ele pode ser considerado um Google. Mas, né, não quer dizer que ele esteja certo, só porque ele é melhor que o Google, né, por exemplo, assim. Não dá pra dizer que ele é melhor, ele é outra ferramenta. Essa ferramenta. É. Assim, Uhum. ok, mas isso não quer dizer, o fato dele ser uma ferramenta mais recente, não quer dizer que ele também seja seja correto o tempo todo. Então, a gente precisa correr atrás, assim. A gente foi treinado a desconfiar da internet quando a gente era mais novo, por exemplo. Trabalho de escola, não use Wikipedia, porque o Wikipedia não é confiável, não sei o Tá. quê. A gente era desconfiado de tudo. Por que que a gente não desconfia do ChatGPT? Só porque ele parece muito humano. Então a gente tem que trazer essa mesma desconfiança que a gente tinha já com a internet antes para essa nova tecnologia. Tá. Interessante, interessante. E falando um pouco então dessa coisa da evolução, assim, de dados. Então, tudo se resume a dados, né? Sim. E quando a gente diz dados na Aeron, a gente está falando do que especificamente, assim? A gente está falando... Porque, assim, hoje em dia tem muita essa coisa assim, porque entraram no site da empresa tal e roubaram os dados, Uhum. né? Os dados são o novo petróleo, né? As pessoas falam que é meio que isso. O ChatGPT não está usando os dados que se roubaram da loja XPTO. Não, ele está usando. No geral, ele foi treinado com os dados públicos da internet. Dados públicos com
muitos livros, artigos científicos, por aí vai. Isso como insumo para o treinamento dele mesmo, como texto. E quando você fala, você falou assim, né, que tudo é meio que matriz, né? Assim, é Uhum. o cálculo de matriz, onde a gente Sim. vai cruzando as coisas, assim, né? É isso que esse volume de dados, então, é como se eu botasse todos esses dados, sei lá, num HD gigante, todas essas informações de internet, de artigos, de Uhum. livro, e o próprio sistema, ele vai casando essas informações, ele que cria essas, vamos chamar de nuvens, é isso? Uhum. Pode dizer que é isso, assim? Eu não vou saber dizer exatamente como foi feito para Tá, treinar um chat GPT da vida, mas, por exemplo, você treina ele meio que reforçando o que você espera que ele faça. É justamente que ele gosta da próxima palavra. Então, cria um texto com essas 3 primeiras palavras iniciais. E você vai fazer isso inúmeras vezes, até quando ele começar a colocar uma palavra que faz sentido, você reforça e ele vai treinando assim ao longo do tempo. você vai, é como se Uhum. salvasse. Salvei, É, aqui aí você começa uma outra tentativa, uma isso. quarta e quinta palavra, É, assim? exatamente. Aí tenta de novo. Aí conforme ele vai acertando, você vai reforçando ele. Entendi, entendi. E quando a gente pensa, então, né, voltando um pouco nessa coisa Uhum. da informação, assim, né, e da qualidade dessas informações, porque hoje a gente sabe que a internet é uma, assim, a internet pode te ajudar tanto para o bem quanto para o mal, como tudo Uhum. na vida, assim. Mas muito se fala, por exemplo, das regulamentações, né? Uhum. Você acha que tem que ter regulamentação para a inteligência artificial? Assim, Então, tudo que a gente vê hoje que é crime com usando IA, por exemplo, deepfake, copyright, tudo isso que, pô, não deveria estar fazendo, já era crime antes. Então, qual é o problema que a IA está gerando? É a escala que esses problemas estão acontecendo. Então, era muito mais difícil você, sei lá, colocar a cara do presidente num vídeo falso e fazer ele falar algo que ele não fala. Se era possível, se fazia, mas não era fácil como é hoje. E a gente tem que considerar, putz, como é que a gente resolve esse problema, né? Da escala do negócio. Porque o que era crime continua sendo. sim. Então, quando estava falando em regulamentar a IA há um tempo atrás, se falava de regulamentar o desenvolvimento dela. Mas o problema não está na ferramenta, o problema está no uso que se faz da ferramenta. Não é a tecnologia, não é o desenvolvimento da tecnologia que você tem que regulamentar. Você tem que regulamentar o uso dela. As empresas que usam, como usam, quais dados usam. Entendi. Então, entendi. O problema é quem está manuseando, né? Como é que isso vai ser feito, Uhum. né? Entendo, entendo, entendo. E, enfim, é interessante tudo isso, né, cara? Porque é uma equação difícil, assim, né? Eu fiquei sabendo que, por exemplo, assim, a Europa tá um pouco mais à frente nessas questões de regulamentação, né? Uhum. Ah, e a gente aqui ainda está nesse início da coisa, né? Ah, mas vale a pena, assim, pensando que a inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar, Uhum. todo país deveria investir nesse tipo de ajuste ou nesse tipo de legislação, assim. Quem não investir vai ficar para trás. Vai estar sendo uma corrida agora de quem chega na. O que a galera quer chegar é aquela inteligência artificial geral. Ah, tá, é verdade. Porque tem a restrita, né? Acho que esse é o termo. Não lembro. Estreita e geral. Por exemplo, Não, peraí, só Aham. voltando, só pra não perder esse, Claro, esse claro. toque aqui. Porque você falou assim, o ideal, assim, o que se espera. Só para finalizar, então, voltando mais um pouco ainda. Uhum. Os países que não investirem em inteligência artificial vão ficar para trás, assim. Ou você regulamenta todo mundo, ou o país que for regulamentado vai ficar por atrás nessa corrida. Falando, regulamentação do desenvolvimento, não do uso. Tá, tá. Porque a pesquisa, o desenvolvimento vai continuar acontecendo. Estados Unidos não vai parar o desenvolvimento em IA porque a Europa deu uma freada lá.
Entendi. E isso acaba virando uma nova corrida espacial, vamos dizer assim, né? Basicamente. É uma nova corrida Uhum. espacial, isso, assim, quem construiu melhor vai... E a gente tem vários... Hoje, assim, o ChatGPT, ele ficou um pouco mais famoso que os outros, assim, né? Ele foi o primeiro, né? Então, Primeiro a mas, lançar a público, né? mas existem diversas ferramentas também, né? Assim, Tem o Claude como concorrente, tem o Llama e o DeepSeek, que é o chinês, por exemplo. o Gemini também é O um... Gemini da Google. Então é impressionante, assim. Mas no fim a tecnologia é basicamente a mesma. Muda uma coisa ou outra, mas é o mesmo princípio, sei lá, IA generativa, com base em Transformers e tal. E quando saiu o DeepSeek. DeepSeek Aham. da China, muito se falou que ele era melhor do que o ChatGPT. É isso mesmo? Ele era melhor? Eu não sei como é que ele tá hoje, mas naquele momento de lançamento ele nunca chegou a ser melhor que o ChatGPT. O que ele fez foi fazer algo muito parecido, com muito menos dinheiro e processamento. Então ele foi muito mais eficiente no desenvolvimento do que o ChatGPT. E foi por isso que deu aquele boom na bolsa da Nvidia, por exemplo. Caíram as ações pra caramba. Porque viram que, pô, não precisa de tanto dinheiro assim pra chegar num resultado semelhante. Que é o aprimoramento da coisa mesmo, assim, Uhum. né? Eu acho que é um pouco assustador pensar como é que a coisa vai ficar, sei lá, daqui 10 anos, assim. Porque se a gente pensar que a tecnologia também avança, né? Tipo assim, todo ano a gente tem um computador novo, um Uhum. celular Placa de novo, vídeo nova, que é. né? Uhum. E é um pouco... Realmente, eu acho que a regulamentação, ela é importante em relação ao uso, como você falou, mas brecar o desenvolvimento talvez não seja muito inteligente mesmo, né? Sim, que. Pelo menos é o que me parece, eu pensando É assim. que a gente vê um tipo de IA muito específica no dia a dia e a gente acaba entendendo que só aquilo é IA. Que é justamente os modelos de linguagem, ChatGPT e tal, e geração de imagem e vídeo. Então, mas não é exatamente só isso e só esse o uso delas, né? Tem muito uso para pesquisa, para desenvolvimento, sei lá, de identificação de doenças, identificação de câncer. Então tem tipo um mar de coisas positivas que você consegue tirar com a IA no desenvolvimento humano mesmo. Entendi. E essa guerra tecnológica que a gente falou realmente vai. Tá acontecendo já, tipo. A corrida tá aí. A disputa, a corrida. Por exemplo, eu acho que tem tudo a ver também quando a gente pensa, por exemplo, né, essa coisa da guerra na Rússia, Uhum, né? Que os Estados Unidos está querendo negociar com a Ucrânia para ter acesso aos minérios lá para construir coisas de tecnologia, né? uhum. Placas de tecnologia, placas de processamento, e não sei o quê, minérios específicos e etc. Tá tudo aí já, né? Bateria e chip, né? Entendi, entendi. E batendo um pouco mais nessa tecla da regulamentação, então, ah, muito se fala também da IA em relação ao meio ambiente, Uhum. né? Porque se a gente tem um grande volume de dados, porque assim, dizem, né, para você, toda vez que você, eu já vi algumas assim, toda vez que você dá uma mensagem ali no prompt, né, do ChatGPT, Uhum. são 100 galões de água. Basicamente. É muito caro no sentido de recurso energético para perguntas simples que a gente faz no dia a dia. Pô, você fazer talvez uma pergunta mais complexa, com um modelo melhor que vai passar um tempo pensando para te dar algo de útil, talvez valha a pena, mas para te falar bom dia, é o bom dia mais caro da vida. Mas Mas caro não, né? Assim, mas não em relação a recurso natural, isso de consumo de água e energético, essas você, é o bom foi, dia foi, mais estima- caro das... foi estimado, por exemplo, o quanto de energia era, eu não lembro agora, mas quanto de energia consumia por você falar obrigado pro ChatGPT. O obrigado que a galera tá falando é muito caro. Tanto para as empresas quanto de consumo mesmo. E quando a gente fala de recursos, assim, por exemplo, água, né? Uhum. Não pode ter qualquer tipo de água, né? Já não sei. Acho Não, eu que digo não. assim, mas você não pode pegar água suja para fazer isso, porque Não. tem que ser água limpa, Uhum. água bem, sei lá. Nossa, que loucura. É, interessante, assim, interessante. E quem são as... A gente falando, né, dessa coisa dos dados, assim, Uhum.
Onde é que esses dados ficam? A gente ouve muito o termo cloud, nuvem hoje em dia, né? Que, spoiler, não fica na nuvem. Nada mais são do Não que... fica na nuvem? Não, não fica na nuvem. Como não? Fomos É, enganados. fomos enganados o tempo todo. Então, nada mais são que os data centers, por exemplo, dessas big techs. Acho que o maior exemplo de como isso surgiu foi a própria Amazon, né? A Amazon, como todo mundo conhece, loja de... Na época vendia livros e tal, e hoje vende tudo, né? Vamos supor que eles têm alguns picos no ano de acesso no site deles que eles não tinham recurso suficiente para lidar. Vamos supor Black Friday e Natal, Dia das Mães, sei lá. Que eles precisam fazer? Precisam comprar computadores mais potentes que aguentam mais fluxo de dados e ter mais computação disponível para aquelas datas. Aí você gasta um puta dinheiro ali para ter essa infraestrutura e o que você faz quando acabou o Natal? Vai ficar aquele computador lá parado. Você gastou uma grana enorme nele e ele vai ficar parado. Então ela começou a alugar o uso desses computadores. E basicamente isso é cloud. Então, ao invés de eu precisar hoje ter um servidor na minha empresa, um servidor físico, e onde vai ficar hospedado o meu site, o meu banco de dados, plataforma, tudo, os tráfegos, eu tiro esse servidor físico e direciono esse tráfego para a própria Amazon. Então a Amazon hoje ela não é só uma loja online do varejo, ela também é toda a infraestrutura da, sei lá, de 30% da internet. Eu não tenho o número aqui, mas é porque hoje a gente tem as três maiores clouds, né? A Amazon, Google e a Microsoft. A Google Cloud do Google, a AWS da Amazon e a Azure da Microsoft. Tá. Quer dizer que, sei lá, mais da metade dos dados mundiais estão na mão dessas Então, empresas. todos os dados mundiais estão na mão dessas empresas. Mas até a China não deve estar nisso. Não, aí. Mas É a você entendeu? história. Entendi. Tá. Sim. Todo mundo, no mundo ocidental, tá na mão Basicamente, deles. sim. E você, assim, não sei se você vai ter essa informação, mas você acha que quando a Amazon pensou, né, porque ela tinha o boom ali, como você falou, de acessos, né? Uhum. E depois ela teria equipamento ocioso, né? Isso. Você acha que eles pensaram nisso assim ou foi meio que uma sacada, sabe assim, pô, vamos alugar isso assim? Bom, Porque é um armazém, é como se fosse um armazém parado. exatamente. E vamos começar a mandar carga do mundo inteiro pra lá e é isso. Eu não sei como é que foi esse processo. Não, porque é uma puta sacada, né? Uhum. E a gente, esses dados, então, por exemplo, eu não sei para onde os meus dados vão, assim, né? Tudo que eu faço, todo comando que eu faço na internet, por exemplo, eu entrei no meu aplicativo Uhum. para fazer um Pix. Esse dado, ele foi para algum lugar. Sim. A E são, transação. são esses caras que transicionam isso? É. A... O responsável pelos dados é a empresa pela qual você Tá prestando forneceu os dados. Tá. Então, mesmo que, por exemplo, os dados do Itaú estão hospedados, eles com certeza têm servidores físicos também, mas também tem trabalho com cloud. O seu dado que você forneceu para o Itaú, que está na cloud da Amazon, ainda é do Itaú. Quem fez a. Quem criou a lógica, quem criou o programa, quem criou os bancos de dados é o Itaú ainda. A Amazon ela só detém a infraestrutura, não o dado em si. Tá. Fisicamente, eles estão nos servidores da Amazon. Tá. Então eu apertei lá, o Itaú recebeu a informação, Uhum. ele pode armazenar aquilo em algum lugar ou mandar para esse lugar, aí para esse centro de informações de uma dessas empresas. Geralmente essa informação já foi direta, ela nem passa pelo Itaú. ela passa no sentido de aquela infraestrutura conceitual é do Itaú. Sim. Tipo, quem criou aquilo ali, se tem um programador que foi lá e fez tudo, é do Itaú. Tá dentro da caixinha do Itaú, dentro da Amazon. Entendi. E a gente tem no Brasil, porque assim, isso é caro, né? Imagino que construir um negócio desse, manter um negócio desse deve ser caro. A gente pode chamar isso de data lake, data warehouse, é isso? Aí você tá mais falando de
como organizar os dados dentro aí, De um sistema. de um sistema de armazenamento de dados. Tá, não é exatamente isso, assim. Não envolve tanta questão física do negócio. Entendi. É mais como você estrutura esses dados para eles estarem disponíveis para o cliente e tudo. E são provedores gigantes, assim, imagina. Sim. São armazéns gigantescos com um monte de computador plugado ali, tipo, isso é um data center, basicamente, né? Uau. Imagina o consumo de energia desses Não, é lugares. absurdo. Porque isso não desliga, né? Como se fosse uma caldeira de uma usina, assim. Você não desliga ela, né? Porque se você, o tempo que você tem para ela esquentar de novo, você perdeu a produção, né? Então, Você como usuário, você cria computadores virtuais lá dentro. Então, como se você instalasse um Windows num pedacinho de uma infraestrutura gigantesca. Você desliga esse computador, mas você não desliga ele fisicamente, você desliga o seu uso. Então, pô, aquele pedaço lógico de computador tá parado, então eu vou passar, outro usuário vai usar isso. entendi. Então você. Quer Você dizer que, desliga por exemplo, assim, automaticamente, falar, ver se eu entendi. Eu tô aqui recebendo os dados do Nairon, no meu provedor aqui. né? Aham. Se o Nairon não está usando todos os dados que eu destinei a ele, todo o espaço que eu destinei a ele, mas o João Uhum. está ocupando mais do que ele, né, está quase ocupando tudo, eu meio que transbordo os dados do Nairon, esse espaço do Nairon para essa outra pessoa? É isso? É meio É que que uma balança assim que tem que ficar sempre equilibrada? fisicamente não importa, você cria uma camada lógica para isso. Quando você fala uma máquina virtual que está rodando isso, ela é literalmente virtual. Ela não existe. Existe fisicamente, mas não importa muito onde ela está. Entendi. Tá. Para quem está usando ali no. E a gente. Imagino que existam esses data centers em diversos lugares do mundo. Essas empresas não devem ter uma sede só, enfim, nos Estados Unidos, ou então em vários estados, assim. Uhum. Como é que funciona isso, assim? O Brasil, de acordo com a localização como é que funciona essa distribuição, a recepção dessas coisas? A gente tem data center da Amazon no Brasil, eu não sei dizer sobre as outras clouds. Tá. Tem em São Paulo, da Amazon. Mas também tá. A gente tá tendo a primeira cloud brasileira, que é a da Magazine Luiza, se eu não me engano. Que é a mesma história da Amazon de ter servidor Sobrando. sobrando disponível e precisar alocar ele, né? Pra não. Tanto para ganhar dinheiro em cima disso, como para não ter prejuízo, né? Sim, sim. Assim, acho que a gente teria que pesquisar, né? Mas se bobear, esse serviço de cloud, assim, seja tão lucrativo quanto a própria loja da Amazon, né? Imagino eu, assim. E é muito Eu não interessante. sei dizer o que é maior. Enfim, né? Porque é muita informação. E é interessante, né? Porque a Amazon ela acaba ganhando dos dois jeitos, né? Ela ganha armazenando para as pessoas, mas ela também ganha em relação a tendo dados das pessoas. Porque todo mundo hoje tem uma conta da Amazon, né? Você já tem um programa da Amazon. Então a Amazon ela também é como se fosse um laboratório de comportamento, assim, né? Porque ela sabe o gosto do cara, qual que é o hábito de compra dele, o... Isso qualquer uma dessas empresas de tecnologia, Google, Instagram, Facebook, o maior ouro que eles têm é entender o comportamento das pessoas nas redes sociais para poder direcionar a publicidade e propaganda. Esse é o grande fim da coisa, né? E a gente não tem como diminuir isso ou acabar com isso. Você pode desinstalar o Instagram. E não comprar nada. Exatamente. E ignorar os anúncios. É que ninguém ignora anúncio, né? Você querendo ignorar, você querer ignorar não faz seu cérebro ignorar ele. Então. Ô, Nairo, e também, quando a gente. Uma coisa que. Você mesmo me mostrou um dia desse um negócio enquanto a gente conversava aqui, né? Combinava aqui para gravar o podcast. ah, Você me mandou um videozinho de uma moça tentando embarcar com um canguru de conforto, né? Um animal de suporte emocional. E um animal de suporte emocional. A gente tem os labradores aqui, né, no Brasil. Como é que a gente faz para não cair nessas coisas? Então, você tem que estar em alerta, né? Por exemplo, esse caso do vídeo da moça tentando embarcar no avião com um canguruzinho de suporte emocional. Todo mundo viu aquilo, achou bonitinho,
pareceu crível olhando o vídeo e ninguém se questionou. E depois vem uma enxurrada de gente, tipo, meu Deus, como eu caí nisso? Porque você olha depois parece óbvio que era IA, mas se você tá no dia a dia só rolando o seu feed, você não tá se questionando o tempo inteiro. Ah, isso é verdade, isso não é, isso é verdade, isso não é. Se parece verdade, você vai assumir que é. Sem, você não chegou a se questionar pra saber se é ou não. Então, eu mesmo caía nessa do canguru, por exemplo. Especialista caiu, pessoal. Não, mas que eu acho que ali, lógico, assim, eu não caí porque você me falou que não Aham. era, que Eu aquilo te contei era, depois. você me contou depois, enfim, eu já sabia Se que... você for olhar procurando, você vai falar, não, é IA, mas você não tá procurando o tempo inteiro, você não tá em alerta o tempo todo. Sabe que eu acho que também, uma coisa que influencia também é porque a gente, de alguma maneira, por exemplo, você vê, você se coloca no lugar daquela pessoa ali que tá tentando brigar para entrar com o animal dela de Uhum. conforto dentro de um avião, porque, sei lá... Então, acho que tem esse componente da empatia também prejudica o nosso julgamento também, né? Sim, porque é totalmente crível aquela cena. Tipo, é uma situação absurda, um canguru de suporte emocional, mas poderia não ser. Mas na Austrália, talvez. Na Austrália, talvez pudesse, né? Eu não sei Porque o como é vídeo é que é. australiano, então Ah, você pensa, então. na Austrália, você, você, você acaba até cedendo um pouco para isso, É, assim, né? então. Aí a gente vai ter um grande problema agora com saber distinguir o que é real e o que não é, e como o que não é real vai moldar nossa realidade passando a ser real. Dei uma viajada agora, mas. É, porque hoje em dia, né? Enfim, tudo que a gente acaba. Porque, eu entendo o que você quer falar. Uhum. O mundo virtual já está no. Já transita dentro do mundo real, assim, né? Vamos dizer É, eu assim. acho que essa separação nem existe, né? Porque o mundo virtual ele existe. Ele tá aí, você entra na internet todo dia. Não existe fisicamente, mas de um modo lógico, na sua cabeça, ele existe. Ele tá no pensamento das pessoas. As pessoas baseiam seus comportamentos no mundo físico com base no que elas estão fazendo na internet, por exemplo. Sim. E a única maneira da gente preparar as pessoas sobre isso é educá-las. Assim, a gente cai naquele mesmo chavão de sempre, assim, né? O que vai mudar as coisas é a educação. Sim, Mas a pergunta é, se você tivesse, né? Pensando assim, se você hoje fosse o ministro da educação, como é que se educa pessoas para lidar com inteligência artificial? Assim, você tem alguma... O que você faria, assim? Talvez, sei lá, criar código, assim, ter aula de código, não sei. Você tem, você já pensou nisso, assim, já conversou com alguém é, sobre isso? eu acho que isso é menos relevante, por exemplo, quando você tem aluno passando fome na escola que vai para a escola só para comer. Então acho que isso vem depois. Primeiro você tem que ter uma infraestrutura de educação básica forte. E depois você pensa em educar tecnologicamente. Entendi. É, Para mim a gente tem um problema muito maior antes disso. É um problema, a gente tem que pensar nisso, mas não adianta você pensar em educação sem pensar em infraestrutura. políticas públicas e coisa do tipo. Entendi. Porque eu fico pensando nisso porque o ano que vem é ano de eleição, né? Uhum. E a última eleição já foi uma loucura já, né? Com a internet, com a inteligência artificial, fake Fake news. news, WhatsApp. E agora, então, a coisa pode só ir piorando, né? Assim, essa máquina ela pode ficar cada vez mais agressiva, vamos dizer assim, né? E as pessoas, a gente tava conversando, né? Eu também tava lendo sobre isso, como eu te falei. Por exemplo, na Índia, né? Teve uma eleição na Índia Uhum. e a Índia tem 1 bilhão de habitantes, Uhum. né? E aí o cara recebia uma ligação do candidato falando sobre, né? Mas não era uma ligação, que nem a gente às vezes até recebia gravação, né? Aham. Tipo assim, aqui é o Ministério da Saúde, leve seu filho para ser. Não, o cara conseguia interagir com aquilo, né? Ele conseguia conversar com Conversar de aquilo. volta. E aí aquilo automaticamente cria um componente emocional nele de falar assim, pô, o cara aqui tem 1 bilhão né? De Uhum. pessoas, ele ligou para mim, cara. Você vai
conseguir criar por exemplo, direcionar a informação, o golpe, essas coisas para a própria pessoa. Então, é meio absurdo você pensar, tipo, o presidente ligando para as pessoas para Pedir como voto. hã? Pra pedir voto, Pra né? pedir voto. Mas pode ser que aquilo pegue na pessoa de algum jeito. E quando você fala isso feito em grande escala, para um número enorme de gente, pô, como que isso não vai influenciar? E como que você não vai manipular a verdade, a realidade com conteúdo falso que tá ali, você não sabe diferenciar se é o presidente ou se não é que tá batendo no idoso no vídeo. Sim, sim, Como que você vai fazer essa averiguação se não tem como você detectar? sim. É, é muito louco isso, assim, né? É uma preocupação grande, assim. Eu acho que a gente tem que estar atento. Porque se as pessoas soubessem, né, por exemplo, que isso é, que a IA pode produzir essas Aham. coisas, eu acho que a gente minimizaria essa... Um pouco, mas as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Isso vale pra fake news hoje do jeito que ela é. Então, se aquele conteúdo, aquele discurso, ele corrobora com o que você pensa, você vai passar ali pra frente, independente se é verdade ou não. Porque você tá lutando uma batalha ideológica. Então você não fala, pô, não vou falar isso porque não é verdade. Não, eu vou falar isso porque eu quero ganhar. E isso não falando só dos lados políticos, tô falando do cidadão, do dia a dia. Assim, é tipo um viés de confirmação, né? Daquilo. Exatamente. Pra ele soa positivo mesmo que seja falso. Sim. Tipo, e daí que é falso? Isso aconteceria, o presidente faria isso mesmo. Então eu vou passar pra frente porque eu quero mudar a cabeça das pessoas para pensar como eu penso. Não, mas aí a gente tá. Nossa, mas. É um probleminha, né? Nossa, aí fica muito difícil. É. Isso vai só piorar as relações, né? Enfim. Que é o que a gente falou, assim, né? Não é. A gente volta naquela questão inicial, eu acho. Que não é regulamentar a construção da coisa, mas sim o uso da coisa, né? Assim, e tem que haver muito. Então, a legislação, ela realmente, regulamentação, no caso, ela é muito importante mesmo, assim, né? Pensando nisso, assim. É, que nem eu tava falando, tudo que é crime você fazer com inteligência artificial já era crime antes. Agora precisa ter providências de ir atrás e de penalizar quem deve ser penalizado. Então é muito mais um âmbito da ação do que da legislação em si, do que da regulamentação. É como que você, na prática, vai aplicar a lei onde ela deve ser aplicada. É muito louco isso. Enfim, num desses podcasts aí, né, de leituras, enfim, que eu também estava olhando para nossa conversa, eu fiquei sabendo de um caso que isso me impactou muito, assim, né, porque ah, que numa escola os meninos tiraram fotos das meninas, assim, tipo, no pátio, Uhum. transitando, as meninas estão conversando, andando, e eles fizeram imagens, né, delas sem roupa e jogaram isso na internet. Isso é um absurdo, né, É um cara? absurdo. Mas isso a inteligência artificial pode fazer isso. Pode, mas não é essa inteligência artificial que está disponível no mercado. Aí você vai falar de modelos open source que você baixa e treina eles em casa, vamos dizer assim. Porque esses modelos que a gente tem de inteligência artificial que estão disponíveis pra gente, tipo ChatGPT, Midjourney, essas coisas, eles têm proteções muito fortes contra esse tipo de coisa. Ah, ok. Então tá. Assim, eu entendi o que você quer dizer, assim. Então, Aham, assim, não é tão simples assim. O que a gente tem disponibilizado, vamos dizer assim, né? aham. Que são esses mais famosos, esses caras, eles têm barreiras de proteção para o usuário não inventar de fazer uma coisa Exatamente. dessa. Mas também existem ferramentas open, Open source. open source, que é Código aberto, código aberto. você consegue baixar um modelo desse desde que você tenha um computador que aguente e rodar na sua máquina. E você. Aí, por exemplo, um open source, ele não tem. Trava. Necessariamente, pode não ter. Porque você vai treinar ele para o seu uso específico.
E não é um problema modelos open source, não é essa a questão. A questão é o uso que se faz. Por exemplo, às vezes vamos supor que o chat GPT ele não é bom o suficiente para o seu negócio específico, porque o seu negócio ele é muito específico mesmo, não é questão de capacidade técnica. Então é mais fácil e mais barato para você baixar, rodar na sua infraestrutura da sua empresa do que usar o próprio chat GPT. Sem problemas. Código livre existe e sustenta a internet há muito tempo. Aí o problema são as pessoas mais mal intencionadas que baixam esses modelos e treinam eles da maneira que bem entende. Então você treina um modelo para, por exemplo, imaginar como é uma pessoa sem roupa ao invés da foto original. Você dá a foto original e fala, faça uma outra imagem com a pessoa sem roupa, por exemplo. Uau. É muito louco, né? Pensar numa coisa dessa, assim, Mas, enfim... Mas aí, voltando, assim, lá pro início da nossa conversa, assim, né? Daquele perfil. Então, assim, eu imagino que mexer numa ferramenta open source não seja tão simples. Né? Imagino eu. Como leigo. Mas se a gente parte daquele princípio que se você for um cara com o mínimo de interesse, com o mínimo de... Sim. você aprende a fazer isso. Se uma pessoa técnica, ela já não é, não é nada de outro mundo você baixar um modelo e rodar na sua máquina. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico ali de como fazer isso, mas não é nada absurdo, não. E quando a gente fala de conhecimento técnico, a gente está falando dessas ferramentas de código. Programação, como funciona. Programação. Isso. Também. Tá. Como funciona, por exemplo, a parte de redes, de segurança, tudo áreas que eu quero dizer do conhecimento técnico. Mas essa questão de programação, então, né? Todos esses caras que mexem com o ChatGPT, eles sabem mexer com programação. Né? Eles têm que saber fazer uma linha de código. Você está falando do que caras que mexem? Você está falando de quem constrói? Do quem constrói. Não, são programadores de altíssimo nível. Sim. Não, eu só queria te perguntar porque eu sei que existem várias... Como é que eu posso dizer? Ferramentas para isso, assim, né? Por exemplo, quais são as mais famosas, assim, sabe? Para se construir essas coisas para construir um código, assim. Existem as mais... Não, pensando na área de dados hoje, a que está mais em evidência é o Python. Tem o R também, mas ele é um pouco mais para a galera da estatística, matemática e tal, mas o Python ele meio que dominou o mercado de dados, tanto para ciência de dados, como engenharia de dados, inteligência artificial. Hoje é a linguagem principal. E quando você fala, assim, né, que são programadores de alto potencial, assim... Quando você diz alto potencial, é essa bagagem que você falou de saber resolver problemas. Falando de galera que trabalha com desenvolvimento de machine learning, inteligência artificial, não é só a programação. Você tem que, por exemplo, saber muito de estatística e... enfim, basicamente é estatística e ser da área... geralmente é mais acadêmico essa pessoa que mexe com inteligência artificial. Então, é preciso ter um background, assim, né? Mas não é nenhuma... Não... Dá pra brincar com essas coisas, assim, sem tanto sem ter um currículo tão vasto. Não, agora construção de modelos não é trivial, não. Você já precisa de uma bagagem bem maior. Não é uma coisa que você vai conseguir, assim, tão simplesmente no dia a dia só de curiosidade, sabe? Tá. Enfim, tá. Enfim, isso tudo vai reverberar também no mercado de trabalho, como a gente falou, assim, né? Enfim, é que você falou lá atrás, um pouco atrás, retomando aqui, a gente falou sobre IA geral e IA estreita, né? A ideia é que a gente chegue na IA estreita. Geral, no caso. Geral, é meio que o que a galera almeja, né? Parece que quanto mais perto a gente chega, mais distante parece que a gente tá. Mas o que é uma IA geral? Por exemplo, a IA estreita é quando ela é feita para fazer uma única função. Vamos supor, reconhecer rostos, por exemplo. Tá. Mas você não consegue falar, sei lá, instalar ela no robozinho com perna e falar, aprende a andar. Ok. Ela tem uma função específica. Ela tem uma função específica. Você poderia criar um robozinho que reconhece o rosto da pessoa e que sabe andar. Só que são programas diferentes fazendo as duas coisas. Quando a gente fala da IA geral, você está falando de um único algoritmo
sozinho que faz tudo. Que é capaz de ler um texto, se dá coloca um livro na câmera, ele vai ler, você vai. Se colocar um mecanismo nele, tipo, com pernas, ele é capaz de andar. Se você. Enfim, qualquer coisa ele é capaz de aprender sozinho. Entendi. Então essa estreita por exemplo, são esses sites que a gente entra que tem várias atividades lá dentro, mas elas não estão contínuas, elas são uma do lado da outra, vamos dizer assim. Todas que a gente tem hoje são estreitas. Tudo que a gente tem Tudo que hoje é tem, estreito. Para a gente ter uma IA geral, a gente teria que estar meio que trabalhando com uma coisa muito parecida com o cérebro da gente, né? Que a gente consegue ir passando de sistemas, fazendo coisas e mudando de assunto e fazer tudo ao mesmo tempo, assim. Pensar, por exemplo, que a gente, sei lá, tem o lóbulo pré-frontal que faz uma coisa e não sei o que lá, a parte do cérebro faz outra coisa. Não sei como você colocaria isso no... Construir uma máquina desse jeito, assim. Então, esse é o desafio da tecnologia hoje, então, assim. Basicamente. Chegar na IA geral. Construir nessa IA geral, assim. Uhum. Mas isso não é... Por exemplo, assim, a gente fala muito da evolução da IA, Uhum. né? Em relação ao trabalho, etc., a evolução. Mas passar de uma IA estreita, se a gente hoje for só estreita, como você falou, né? Que são essas atividades programadas, juntas, mas cada uma é uma coisa, assim, né? Para essa IA geral, isso ainda tem um bom tempo ainda. As empresas, por exemplo, o OpenAI e tal, dizem que estão perto. Eu duvido muito. Porque é que nem eu falei, ela parecer ser geral não quer dizer que ela seja. Então você chegar ali, conversar com o ChatGPT e ele responder absolutamente tudo sobre qualquer coisa e fazer qualquer coisa, não quer dizer que ele seja uma IA geral, porque pode ser vários modelos por baixo dos panos. Entendi. Isso ainda não configura como uma IA geral. Tem que ser um único modelo capaz de fazer todas as coisas mesmo. Beleza. Que loucura, hein, bicho? E pensar que a gente tá só começando, né? Isso que é o mais... E a gente não sabe se a gente tá na crista da onda e não vai mais desenvolver daqui pra frente, ou se tá só no começo dela, não tem como saber. A gente pode estar no ápice tecnológico da IA e nunca mais avançar. E também pode acontecer de a gente estar só começando. O futuro vai dizer, então. Bem, Naron, é um papo super interessante, assim, é um papo com muita coisa para ser discutida, assim, né, cara? Eu acho que é um papo que deixa muito mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que a nossa ideia aqui foi tentar trazer algumas coisas, assim, tentar clarificar algumas coisas. Eu confesso que tenho lido, né, para falar com você aqui, eu tive que ler, ver outras coisas. Me ajudou muito, né? Mas eu ainda acho que, com certeza, enfim, a gente não sabe, como você falou, né, onde isso vai dar. Mas que ainda tem muito pano para manga, ainda tem. Eu queria só agradecer a sua presença aí, o seu tempo, a sua disponibilidade e queria deixar, se você quiser deixar pro pessoal aí como é que o pessoal faz para te achar, assim, se você tá na internet, como é que tá? Meu perfil pessoal no Instagram é NaironLN, mas vocês não vão achar muita coisa de tecnologia e trabalho lá, não. Entendi. Mas que isso, o prazer é meu. E eu que agradeço o convite aí. Então tá bom. Só obrigado, então, aí por mais um bate-papo aqui com a gente. Deixem os seus comentários aí, compartilhem, sigam o canal. E até o próximo. Tem um amigo meu. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.